Oi, gente, bom dia. Tá frio hoje, né? Eu, pelo menos, tô com um pouquinho de frio. Bom, hoje eu queria falar um pouquinho sobre alguns questionamentos que me fazem. A palavra não é bem planejamento. Como planejar um divórcio, tá? Acho que ninguém acorda um dia e fala, nossa, hoje vamos divorciar. Isso não existe. Mas se existem formas de você se organizar, de você se documentar, principalmente em relação a questões como partilha de bens, pensão alimentícia, como é que... Porque assim, no momento da ruptura, no momento do término do relacionamento, quando esse término ele é tranquilo, e isso é raro, né? As pessoas conversam, elas se entendem, né? Então tem, por exemplo, as contas da casa para pagar, os dois conversam, decidem quem vai ficar morando na casa, quem não vai. Mas na maioria das vezes isso não acontece. Na maioria das vezes é aquele brigueiro, né? E é um chororô danado. Então, existem alguns cuidados que a pessoa precisa ter, né, antes de tomar uma decisão dessa. É lógico que isso não vale para as questões de violência, né, principalmente relacionadas à Maria da Penha, em que a mulher ou a pessoa que está sendo assediada moralmente, emocionalmente ou fisicamente, que ela precisa sair do lar imediatamente. Não se trata disso. Nós estamos falando de uma relação que já vem há muito tempo se desgastando e que chegou a um ponto em que a pessoa decidiu que ela não quer mais e que ela vai botar um ponto final naquilo, tá? É muito comum aparecerem para mim casos, por exemplo, mulheres de casamentos de mais de 30 anos, donas de casa, que abandonaram carreira para cuidar do lar, dos filhos, que sequer sabe quanto o marido ganha, tá? Algumas, inclusive, não sabem nem que ele é aposentado e tem 2 aposentadorias. Algumas mulheres, algumas pessoas têm esse conceito de que quando se separa, o homem é obrigado a pagar pensão para a mulher indefinidamente porque ela não trabalha, porque ela não tem profissão. E isso mudou muito nos últimos anos, tá? Então depende muito da situação. E geralmente isso é por um período de adaptação. Por caso dos casais em que ambos trabalham, ambos têm condição de prover o próprio sustento, dificilmente se sustenta uma situação de um pedido de pensão alimentícia desse para a mulher. Para os filhos menores ou aqueles que necessitam, são incapacitados, sempre vai ter que haver a pensão, né? Só que a gente não pode deixar essas coisas acontecerem, esperar que elas aconteçam, ele tem que pagar, ou assim, não é assim, né? Ou vocês chegam num acordo, né, antes de se separar e acertam isso, ou imediatamente após a separação já tem que entrar com os procedimentos pedindo o que a gente chama de provisória, tá? Principalmente, fundamentalmente para garantir pelo menos o direito mínimo da criança e do adolescente que precisam, tá? Quem tem direito de morar no imóvel, né? É um assunto muito amplo, né? Me procuram também pessoas que falam, mulheres que vivem em união estável e sequer sabe sobre a documentação da casa que ela mora, que não está no nome dos dois, ou nem está no nome dele, coloca em nome de outras pessoas, tá? Existem pessoas que, por incrível que pareça, se planejam para o divórcio. Ela pega X anos antes do que ela está planejando fazer e ela começa a dilapidar o patrimônio ou colocar em nome de terceiros para depois não ter que partilhar, tá? Isso é o que a gente chama de fraude à partilha. Então sempre é bom procurar um advogado, não fazer nada de cabeça quente, tá? Outra coisa que eu gosto de aconselhar também, casais quando vêm me procurar porque se separaram, eu quero me divorciar, eu pessoalmente eu acho que esse é o tipo de coisa que não se faz de cabeça quente, tá? Separou ontem, separou semana passada, dá um tempo. Existe estatisticamente, muito certo mesmo que a grande maioria se separa e volta.
separa e volta, às vezes 1, 2, 3 vezes. Então não adianta separou hoje, foi embora de casa, amanhã tá entrando com pedido de divórcio. Eu não faço isso, tá? É lógico que nesse período de tempo em que as pessoas estão tentando organizar esses sentimentos, as contas têm que ser pagas, tá? Então, se não vai pedir o divórcio agora, se não vai se divorciar imediatamente, mas existem responsabilidades dos dois, aí sim tem que correr atrás dessas responsabilidades. E isso é possível juridicamente. Então, é uma dica que eu dou. Isso eu sempre vou falar, tá? Procure ajuda. Consulte um advogado, né? Troque uma ideia com um familiar para ver o que você pode fazer, tanto o homem quanto a mulher, em relação a isso.